Bom, pessoal, esse vídeo aqui, a intenção dele é explicar em linhas gerais, curto e grosso, o que seria a cidade distribuída. Né? Basicamente 3 palavras no sentido conceitual e mais algumas no sentido da experiência pessoal que se imagina que teria ligada à cidade distribuída. Primeiro, a cidade distribuída ela é uma cidade baseada em redes distribuídas, que são as redes que não são nem centralizadas, nem descentralizadas, mas são distribuídas. Como assim? São redes que não possuem centro pré-definido. E que pode até ter uma hierarquia interna, no entanto, são hierarquias mutáveis e mutantes de acordo com o contexto e de acordo com aquilo que emerge da própria interação entre os nódulozinhos dessa rede. Né? Segunda característica da cidade distribuída é que se ela se auto-organiza a partir da relação entre esses nódulozinhos, a organização dessa rede enquanto uma cidade é também um processo emergente. Ele emerge da interação entre as pessoas, da interação das pessoas com o ambiente urbano e da interação entre elas para se construir um ambiente urbano diferente daqueles que a gente está acostumado a habitar. O que também é diferente da cidade tradicional nesse sentido. A cidade tradicional conta com um sistema centralizado de planejamento. Um sistema distribuído de planejamento, ele seria então um sistema que conta com a participação das pessoas. E a terceira característica, talvez a mais interessante aí, que vai levar a experiência pessoal da cidade distribuída, que é uma cidade dispersa pelo território. A gente fala de unidades urbanas dispersas. Ou talvez a mais chamativa para quem vive na região de São Paulo é a própria macrometrópole de São Paulo, que é definida por um conjunto enorme de cidades, em que você tem uma unidade urbana distribuída. E, de fato, você tem regiões de maior adensamento interligados a regiões de menor adensamento e você tem variações de adensamento ao longo desse tecido urbano de grande escala, o que permite que a gente vivencie coisas em São Paulo como andar durante meia hora, 40 minutos, chegar num lugar rural, digamos assim. Você está fora da cidade, ou pelo menos tem a sensação de estar fora da cidade. Na prática, a cidade distribuída está convidando a gente a pensar numa forma de habitar a cidade que não é mais em oposição ao campo. Né? Se a gente está conectado, e esse é o princípio de você poder permitir que uma cidade se torne uma cidade distribuída, é que as pessoas estão conectadas em rede. Isso permite que elas vivam uma situação em rede, de fato. O que me leva à experiência pessoal disso, né? Há um bom tempo a gente sabe que as pessoas estão procurando por um maior contato com a natureza, uma redução do ritmo de vida da cidade, redução da velocidade das interações. No entanto, as pessoas querem essa redução, mas não querem perder aquilo que a cidade tem de bom, que paradoxalmente é essa mesma vida nervosa da cidade. E, interessantemente, o que a gente vê emergir em tempos recentes é que quando as pessoas têm celular e estão circulando para cima e para baixo com o celular no bolso, que elas estão conectadas o tempo inteiro, elas participam de um sistema de interação muito maior. Né? Isso permitiria que as pessoas vivessem fora da cidade, entre aspas, no meio que seria tradicionalmente chamado de rural, no entanto, tendo uma vida urbana. Por quê? Porque elas estão o tempo inteiro interagindo com as pessoas, não só que estão à volta delas ali naquela comunidade, mas pessoas que estão fora daquela comunidade. Agora, o pulo do gato é o seguinte: como é que seria para a gente poder habitar esse lugar que a gente se localizou e depois mudar para outro, depois mudar para outro, mudar para outro, uma espécie de uma rede de localidades que a gente pudesse dispor como se fosse uma meta-cidade, uma cidade distribuída que permite que a gente habite vários lugares à medida que a nossa vida vai nos levando para outras interações, outras comunidades, outras situações. Né? Isso também está ligado a uma ideia de trabalhar à distância. Fala-se muito de teletrabalho hoje em dia, poder trabalhar à distância, o que significa que a nossa relação com o espaço urbano não mais é dada por uma relação a priori local, ou seja, eu estou no lugar, eu vivo naquele lugar, eu faço alguma coisa naquele lugar. Na realidade, a nossa relação com a cidade é dada pelo tipo de atividade que a gente tem, ou seja, o tipo de coisa que a gente quer fazer. Nesse sentido, se a gente consegue fazer onde quiser, então para que estar num lugar específico? A gente pode mudar de lugar ou habitar um lugar presencialmente, mas não é ali que eu trabalho, entre aspas. Na verdade, o trabalho acontece no espaço virtual, onde a gente entra em contato com outros colaboradores. Né? A gente pode interagir à distância. O que também nos leva a um conceito bem interessante, que é a possibilidade de telecomunidades, ou seja, a telepertença, pertencer à distância, comunidades que operam à distância. Essa é uma ideia que pode ser questionada, pode ser criticada, mas é um fato
emergente no mundo contemporâneo. A gente vive nessas comunidades, né? Um outro aspecto interessante, que pode talvez parecer um pouco fora do lugar, mas me parece que ele é crucial para entender a possibilidade de uma cidade distribuída, é a necessidade de outras formas de educação que não seja a educação tradicional centralizada em instituições e salas de aula, que o pessoal tem chamado de educação aberta, uma educação comunitária, uma educação que pode ser realizada pela própria família, ou pela própria comunidade onde as pessoas habitam e convivem, né, de fato presencialmente, né? Esse é um aspecto importante para viabilizar empreendimentos aí relacionados à cidade distribuída, porque um dos nós da vida das pessoas são os filhos, ou seja, é a coisa mais maravilhosa que as pessoas têm, né? Uma presença importantíssima na vida das pessoas são os filhos, mas os filhos, por terem que estudar em escolas tradicionais, em geral as escolas são de melhor qualidade, ou que se considera de melhor qualidade, estão nas cidades, as pessoas acabam não conseguindo se mobilizar muito porque elas estão ali amarradas naquela situação com os filhos. Mas se possivelmente você pode habitar outro lugar, porque existem outras formas de educação acontecendo nesse lugar, acho que é uma coisa bem interessante, né? Então, esses aspectos gerais, né? Primeiro, uma cidade baseada numa rede distribuída, a possibilidade de você construir a cidade a partir de uma lógica emergente da interação entre as pessoas e com o espaço, uma cidade dispersa pelo território, que se organiza de maneira um pouco diferente da cidade tradicional, e que permite uma experiência pessoal que tem a ver com um maior contato com a natureza, que a gente opere e trabalhe à distância, a gente se relaciona com as pessoas à distância e que as pessoas consigam se educar e educar outras pessoas, educar crianças, educar adultos, numa lógica aberta, numa lógica dinâmica. Esse último aspecto, só para frisar ele tem uma característica interessante, que é permitir de fato o convívio entre o diferente, entre a tolerância, né? Enfim, essas características gerais. Eu estou postando também um outro vídeo mais aprofundado sobre a cidade distribuída. Há um documento online também no meu site. Quem se interessar é só entrar em contato ou verificar o material que está lá. Muito obrigado. Fique à vontade para interagir, perguntas, estou à disposição.